Eu quero ler com vocês um trecho de Irineu de Leão, o maior apologista em defesa da fé da igreja primitiva, que buscava preservar a tradição oral recebida dos apóstolos. Eu vou ler no livro 5, a partir do capítulo 35.1, quando ele fala sobre o reino messiânico, quando a igreja começa a governar com Jesus sobre as nações, ou seja, sobre o milênio. Se alguns quiserem interpretar estas profecias em sentido alegórico, ou seja, simbólico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem. Continuando um pouco mais abaixo. Todas essas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos. Abrindo aqui um parênteses. O bispo Irineu de Leão, em seus livros, faz uma clara distinção entre a ressurreição dos justos e a ressurreição que ele chama de universal. Ou seja, ele ensina que a primeira ressurreição é da igreja porque é para formar a dimensão dos reis e sacerdotes do reino. E a segunda, após o milênio, para formar a dimensão das nações, os povos não glorificados que serão os súditos do reinado da igreja de Cristo. Continuando, ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Olha aqui Apocalipse 5:10. Aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar da glória do Pai e com os santos anjos participarão da vida, da comunhão e da unidade espirituais neste reino. Agora ele vai começar a falar das nações sobreviventes que nós vemos lá em Zacarias 14:16. Diz assim: os que o Senhor encontrar na carne, esperando-o vindo dos céus, abrindo um parênteses. Por que esperando a Cristo? Porque a igreja na última semana de Daniel, ou seja, na grande tribulação, estará anunciando o reino messiânico e as nações serão avisadas para não aceitarem a marca da besta, para que elas possam entrar no reino, para gozarem do governo de Cristo sobre a terra. Então, os que o Senhor encontrar na carne, esperando-o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta. Os abandonados sobre a terra se multiplicarão. E aqui ele cita os profetas. O profeta Isaías, versos 6:11, 13, verso 9, 26, verso 10, 6, verso 12 e 65, 21. E também todos os que dentre os pagãos o Senhor tiver preparado para que, após deixados, se multipliquem sobre a terra e sejam governados pelos santos e sirvam em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jesus terá assumido o trono de Davi. A glória do Messias é despojar o mundo do reino de Satanás e retomar o governo perdido no Éden, porque afinal de contas, Jesus veio para restaurar todas as coisas, inclusive a terra. Mas será que esse governo da igreja é somente por 1000 anos? Não, se estenderá por toda a eternidade, mas 1000 anos é o período necessário para que haja um processo de restauração da terra, porque ela foi assolada na última semana de Daniel com taças e trombetas. Mas também para separar as duas ressurreições, porque na segunda ressuscitarão todos aqueles que não foram eleitos para o chamado de reis e sacerdotes, para, entre esses, separar bodes de ovelhas para as ovelhas entrarem no reino. Lembrando que os eleitos que deveriam ter ressuscitado na ressurreição oportuna, que era a primeira, mas foram reprovados, esses que ressuscitarem na segunda ressurreição, sobre esses terá poder a segunda morte, porque terão seus nomes riscados do livro da vida e serão condenados. Então, essa é a missão da igreja. É muito mais do que ser salva simplesmente, mas ser salva para um propósito lindo de abençoar com Jesus e coerdar com ele todas as nações da terra, a fim de governá-las com justiça.